Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Uhul. E no vídeo de hoje eu vou fazer o react do segundo episódio da primeira, provavelmente única temporada de Adolescência. Episódio passado foi um episódio maravilhoso, literalmente chegou assim com os dois pés na porta, abrindo essa história pra gente e encerrando de um jeito muito triste, que foi o vídeo de segurança mostrando o que realmente aconteceu naquele estacionamento. Cara, todo o drama do pai chorando, primeiro se afastando do filho, depois acolhendo ele, foi muito bom, foi muito impactante. Mas agora, dito isso, e sem mais delongas, eu vou dar play nesse episódio 2, vamos lá? É o episódio que eles vão pra escola, então. Eu falei disso no episódio passado. Hoje é segunda, eu gravei sábado aquele episódio. Então, é mais ou menos isso mesmo que eu imaginei que fosse acontecer. Porque todas as interações sociais desse moleque devem ser investigadas, sabe? A interação dele com os pais, a interação dele na escola, a interação dele com os amigos fora, obviamente, do ambiente escolar. Vários locais de interação social. E, principalmente, interação social online, né? Ah, tá. Esses são os amigos, então, do guri. É uma tentativa do pai dele de tentar não... Como que eu posso dizer? Envergonhá-lo? Oxi! Mas eu já ia virar essa bandeja na cara desse filho da puta. É como se a escola fosse responsável por todas as ações da criança, mesmo quando ela tá fora da escola. Não é assim que funciona, gente. Se a gente for pegar aqui a escola do Brasil, de padrão, os alunos ficam o quê? 4 horas dentro da escola? Por dia? E o resto das 24 horas? Não é de nossa responsabilidade. Tá, que agora nós temos aqui no Paraná o ensino integral. Então, os alunos, eles ficam por mais tempo dentro da escola. São 2 turnos. Então, eles ficam o quê? 7, 8 horas dentro da escola? Mais até. Eu falo 4 horas porque aqui, no caso, na escola que eu dava aula, né? A gente entrava 8 horas e saía 10 para meio-dia.
Então, né, mais ou menos 4 horas aí de aula. Então, os alunos que ficam na escola integral, elas ficam às 4 horas da manhã, mais 1 hora no horário ali do meio-dia almoço e às 4 horas da tarde. Então, tecnicamente, o que a escola é responsável é pelo período em que os alunos estão dentro da escola, certo? Certo. Aqui na minha região, nós temos os ônibus caminhos da escola, porque é uma região rural. Então, o ônibus é fornecido pela prefeitura, os alunos vão até a escola. Então, dentro do ônibus, além do motorista, que ele tá lá para ser a autoridade máxima do ônibus, assim, porque ele tá guiando o ônibus, também temos nós, os estagiários, que ficam observando as crianças, que ficam ali para colocar as crianças da creche nas cadeirinhas, que ficam ali para observar os alunos do Fundamental 1, para ver se tá todo mundo de cinto. E sim, é do Fundamental 1, que é do primeiro ao 5º ano, né, e os alunos da creche, porque os alunos do estadual não têm, eles usam o ônibus, que é do caminho das escolas, que é da prefeitura, mas eles são de responsabilidade do estado. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando você está dentro do ônibus com diversos alunos, você não vai negligenciar ou ignorar a existência de alunos do Fundamental 2 ou do ensino médio. Você vai tentar manter todos eles vivos e seguros, até o momento em que esses alunos não são mais sua responsabilidade. Dentro da escola, e no caso dentro do ônibus, um dos objetivos dos professores é manter essas crianças vivas. Da mesma forma que o pai entregou a criança viva para vocês de manhã, você vai entregar essa criança viva para o pai à tarde. Esse é um dos objetivos da escola, além de todo o desenvolvimento intelectual e psicomotor dessa criança. Então, a partir do momento que o aluno não é mais nossa responsabilidade, não tem muito mais que a gente possa fazer para manter esses alunos vivos existindo. O professor, a escola como um todo, tem a responsabilidade e o cuidado sobre os alunos de maneira muito restrita, de maneira restrita ao ambiente escolar. Então, culpar a escola por coisas que acontecem fora da escola, só porque o aluno estuda nessa escola, é completamente fora da realidade, sabe? Fora do que o professor de fato pode ou não fazer pelo aluno. O que esses botinhas querem invadir? Invadir o quê? A delegacia para socar o Jamie? Ai, ai. Lindo mundo da alucinação das crianças, né? Tá, então eu já ia falar assim, eu se fosse a mãe dessa guria, ou tia no caso, porque eu só posso falar como tia, já ia ficar putaça dos mano ir na escola, falar com a minha filha, minha sobrinha, sem a minha autorização. Mas pelo que apareceu ali, eles falaram com a mulher e autorizaram eles a irem na escola falar com a criança.
É porque, assim, é sempre o que acontece, né? A vítima, não importa o que seja, se for uma mulher, a culpa vai ser dessa vítima. Há algumas semanas atrás, se eu não me engano, teve um caso de uma guria que tava saindo da igreja e ela foi morta a pedradas por um cara que roubou o carro dela enfim. Ela morreu por misoginia, por machismo, por serem, acho que, 3 caras contra uma mulher. E o discurso do delegado foi dizer que ela era a mulher certinha. Ela era a mulher que tava saindo da igreja, ela era uma mulher decente, vamos dizer assim. E não importa o que eles tentassem, eles não conseguiram distorcer a narrativa pra dizer que a culpa era dessa mulher. E a culpa nunca é da vítima. Você pode estar de micro saia andando pela rua, vendo a polpa da tua bunda. Que macho escroto nenhum tem o direito de te apalpar, de te estrupar, de te assassinar. A culpa nunca é da vítima. A culpa é sim do agressor, beleza? Beleza. Então, por exemplo, a indignação da Jade aqui está corretíssima, porque ela já deve ter visto isso milhares de vezes no jornal, assim como todo mundo vê milhares de vezes no jornal, que não importa o que aconteça, sempre tentam distorcer a história para culpar a vítima. Ah, ai, meu Deus, que moleque insuportável. Sempre tem um. Em toda sala, sempre tem um aparecidinho.
Nossa, um colégio gigantesco, né? Nossa, mas essa escola não para de passar vídeo? Era na 8G vídeo, na sala de aula ao lado também vídeo? O que é isso? Como eu disse, em toda sala tem um amostradinho. E, cara, assim, é realmente muito frustrante pro professor ter alunos que não colaboram com nada. Porque, assim, quando tá você e os alunos e vocês têm um acordo, até os amostradinhos cumprem um acordo. Porém, às vezes, quando aparece uma pessoa diferente, pode ser a pedagoga, o amostradinho vai querer se mostrar, sabe? É muito frustrante quando isso acontece. Eu não sei até que ponto, por exemplo, que o Fredo fica atrapalhando a aula do professor. Ou se eles têm acordos entre as turmas, não sei dizer. Mas, geralmente, quando aparece alguém diferente, os amostradinhos querem se amostrar, assim, a níveis insuportáveis. Mas, sei lá, vamos continuar aqui entendendo a dinâmica dessa série. O inferno. Em 2023, teve um monte de ataques em escolas. E lá na escola que eu tava, né, a gente fez um dia de treinamento de como bloquear portas, de como esconder alunos, esse tipo de coisa, pra tentar minimizar as ações de terrorismo, de ataques em escolas. O que, mano, é inimaginável ter que pensar nisso. Porque é algo que nós não tínhamos no Brasil. Eu não tô falando que violência na escola não acontecia, sempre aconteceu. Porém, esses massacres escolares, infelizmente, foram importados, né? Ai, puta que pariu, mano. Puro ódio. Desculpa ter rido. É que foi tipo. Insuportável.
Nossa, essa escola é horrível, né? Não importa se eles estão na Inglaterra, mas que escolinha do caralho, mano. E outra coisa, eu tenho que dizer pra vocês que a minha experiência como prof é numa escola menor de um município do interior do Paraná. Uma escola que tinha 12 salas. Tudo bem que quando eu tava no ensino médio lá, no ensino fundamental 2, fazendo os meus estágios, eu tive contatos diferentes, né, com o colégio estadual. Mas escola mesmo que eu dei aula foi municipal. E não tem comparação uma escola minúscula do interior do Paraná com uma escola gigantesca, com praticamente, sei lá, 1.000 alunos. Esse lugar é gigante, não sei. Então, a minha experiência, obviamente, não pode ser falada sobre a experiência de todo mundo, sabe? Mas que escolinha insuportável. Esse bando de criança que não tem limite. Não tem limite e respeito por nada. Porque, ai, precisa ser o macho que entrava em briga e ficava com o olho roxo. Mesmo não fazendo isso, sabe? É ridículo. É, claro que não. Não é coisa de macho sentir sentimentos.
insuportável. Tudo bem que ele tá se protegendo e ele tem esse direito, mas insuportável. É. Jade é muito sensata. Ficar andando por aí sem saber o que pode acontecer com ela. Ô, filha, mas também... Não, você só socou um moleque. Se dá mal, necessariamente, não. Mas se você sabe de alguma coisa, é melhor falar. Ela pode ser suspensa, talvez expulsa, mas nada além, vamos dizer assim. Eu acho, pelo menos, né? Adolescentes não sabem lidar com seus sentimentos, né? Por isso que eles são facilmente aliciados e cooptados para coisas que pareçam diferentes ou que integrem eles, mas enfim. Como eu falei no episódio passado, né? Muitas vezes os alunos se fecham para conversar com o professor. O que, por exemplo, aconteceu com a Jade agora. Ela se fechou para conversar com a professora.
Chegou o momento do vídeo onde eu faço um agradecimento especial aos membros do canal. Uhul! Se puder, seja membro. Por R$ 2,99 você terá selos exclusivos ao lado do seu nome, prioridade nas respostas dos comentários, acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e enquetes exclusivas para membros na área comunidade. Caso você não possa se tornar membro, você ainda pode apoiar o canal financeiramente através do botão Valeu aqui embaixo. Nele você pode fazer doações a partir de R$2. Além disso, o YouTube tem essa ferramenta chamada Hypar. Sempre que o Hypar aparecer para você, hype os vídeos aqui do canal. Isso ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo. E não se esqueça dos procedimentos padrões, que são inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, comentar. E se você quiser, também pode ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E agora vamos voltar para o nosso episódio. Você não tá falando nada também? Oh, Deus, isso, cala a boca e escuta o moleque também. Puta que pariu, né? Ai, eu tenho uma raiva de pessoas que não conseguem se comunicar. Pra haver comunicação, vocês não podem ficar um interrompendo o outro, sabe? Emojis, né? Eu falei um pouco mais cedo no episódio sobre o treinamento que nós tivemos na escola, sobre bloquear portas pra caso houvesse algum atentado na escola. E os alunos estavam muito assustados, porque em 2023 teve diversos ataques em escolas, né? E eu lembro claramente de um dia, eu não vou falar em que turma, eu dava aula de artes, né? Então, aula de artes, obviamente, né? Mas eu não vou falar em que turma, porque, como eu disse também, eu moro e trabalhei numa escola de cidade pequena. Então, qualquer característica que eu fale, identifica as pessoas de forma fácil, sabe? Foi na semana de um dos massacres, eu não vou saber qual. Particularmente falando, teve um que me atormenta até hoje, que foi de um adulto com uma machadinha em uma creche. Mas não foi nesse massacre, mas foi na semana de um dos massacres, né? Que teve em escola, em um dos ataques. E, como eu disse, em toda turma sempre tem um amostradinho, né? E nessa turma em questão tinha um amostradinho. E muitos estavam com medo, porém as pessoas vivem suas vidas, né? Mesmo com medo, mesmo assustados. E esse amostradinho fez uma piada. Até aí tudo bem, eu sempre deixei os meus alunos um pouco mais livres. Como eu disse também, a gente tinha vários acordos e... acordos, assim, pra eles fazerem as atividades, acordos pra gente sair, brincar na quadra, por exemplo, se todo mundo concluir a atividade. Então, eu tinha vários acordos com os alunos, e um dos acordos era que enquanto eu preparava o material, enquanto eu preparava as coisas pra começar a aula de fato, eles podiam conversar livremente, eles podiam andar pela sala livremente, assim. E nessa, o amostradinho tava se amostrando, fazendo piada. Ele fez uma piadinha, que eu nem vou saber qual é a piada. E daí começou o efeito TikTok, que eu denominei efeito TikTok, né? É como se fosse um feed infinito, onde você vê exatamente o mesmo áudio, exatamente a mesma dancinha, exatamente a mesma trend, exatamente a mesma piada. Então, ele fez a piada e
os meninos da patotinha dele começaram a repetir essa piada várias e várias vezes. Então, vou chamar o seguinte, o menino 1 fez a piada. O menino 2 repetiu a piada, todo mundo começou a repetir a piada, blá blá blá. E o menino 2 repetiu a piada, tipo, umas 3 vezes, sabe? Daí eu já tinha ajeitado tudo, daí eu falei, agora chega de piada, todo mundo senta que a gente vai começar. Nessa, o menino 1, que fez a piada primeiro, tava voltando pro lugar dele, e ele meio que concordou comigo. Ele falou, seu Betinha, chega de piada. Eu nunca, acho que, chamei atenção com tanta veemência, dei tanto esporro em um aluno, quanto eu dei nesse moleque. Porque, como eu disse, era em uma semana que teve um massacre, e infelizmente muitos dos massacres que nós temos estão sim intimamente ligados com a comunidade incel, com a comunidade Red Pill, com Beta e os caralho a 4. E, sabe, ele chamar o colega dele de Betinha foi muito insuportável pra mim, como professora. Uma professora que tá inserida no mundo online. Porque mesmo, por exemplo, eu não tendo redes sociais, mesmo eu não tendo canal, em 2023 já tinha canal? Não tenho certeza. Mas mesmo assim, eu estava inserida nisso e sabia de alguns códigos que existiam aí na época. Então, eu dei um puta esporro nele, falei dos massacres que estavam acontecendo e que, sim, eles têm muita relação com as panelas do Discord, muita relação com essa comunidade Red Pill. Então, eu dei um puto esporro nele. Depois, até no meio da aula, eu até pedi desculpas pra ele, porque eu dei um esporro contínuo nele, assim, que não tinha só relação com o negócio do Betinha, mas que, como eu disse, ele era mostradinho, então, tipo, o Betinha foi a gota d'água, eu dei um puto esporro nele. E eu não sei se ele estava me testando ou se ele realmente tinha curiosidade pra saber o que os emojis, aquela de vinho e com aquela estátua da Ilha de Páscoa significava. Eu não sei se era um teste pra ele saber até onde eu tinha conhecimento, mas ele me perguntou se esses emojis e esses finos senhores tinham a ver com essa comunidade. E sim, tem a ver. Muito a ver, na verdade. Mas tá. Todas as pessoas querem se integrar a algum lugar, né? E esses lugares da internet podem sim ser um lugar de acolhimento para esses adolescentes, porém eles promovem muita hostilidade, sabe? A cooptação dessas crianças acontece por meme. Ah, porque é meme chamar o outro de Betinha. Ah, porque é só piada. Ah, porque as pessoas que não gostam que essa piada seja feita são pessoas muito chatas. E assim esses alunos vão sendo aliciados. Eles vão desensibilizando essas crianças a termos racistas, a termos misóginos, a termos preconceituosos de todas as formas. Então, acontece uma cooptação dessas crianças a partir do meme, a partir da piadinha. E a partir disso, eles vão aliciando e desensibilizando essas crianças para que as atrocidades acabem só caindo no teor de piadinha, só caindo no teor de meme, e que na real estão disseminando, promovendo ódio nesses garotos. Ódio contra as pessoas, ódio contra as mulheres, ódio contra tudo que não é as piadinhas deles, sabe? Então, por exemplo, o menino aqui falando sobre os emojis e os significados escondidos dos emojis. Isso são códigos que eles desenvolvem para mandar mensagens entre si e mandar mensagens para outras pessoas, e que quem tá de fora não vai entender o que isso de fato significa, certo? Então, particularmente falando, faz muito, muito tempo que eu não vejo nada de Red Pill e Discord e coisas assim, porque é um negócio que não me faz bem, que é cansativo demais de pesquisar, e tem pessoas hoje que estão dedicadas a entender, a pesquisar e, de fato, a criminalizar essas pessoas, porque essas pessoas são fonte de crimes horrorosos que acontecem na vida real. O que acontece? As pessoas realmente acham que estar atrás de um computador, estar atrás de um nickname, estar atrás de um VPN vai proteger elas de serem responsabilizadas pelos crimes que elas cometem. E sim, gente, os influenciadores influenciam, por isso que o nome é influenciador. Os influenciadores que se escondem atrás de um discursinho falho dizendo: ai, porque eu não obriguei ninguém a fazer, eu só mostrei como que faz, mas eu não obriguei ninguém a fazer, são pessoas que não querem se responsabilizar por aquilo que elas promoveram. Se você está promovendo alguma coisa, se você está promovendo um discurso de ódio, se você está promovendo, sei lá, uma casa de aposta e a pessoa vai lá e aposta tudo e depois se mata, você é responsável sim pela atitude dessa pessoa. Por isso que o nome é influenciador, beleza?
Beleza. Então, esse povinho aqui, que inflama discursos de ódio, estão, sim, radicalizando e potencializando meninos a cometerem crimes como o menino da série. E você pode ver aí na internet que já tem um monte de gente dizendo: ai, porque não é toda a Red Pill que faz isso, ai, estão culpando a Red Pill por causa disso. Sim, a responsabilidade é de vocês, porque vocês influenciam as pessoas a fazerem isso. Por isso que vocês são influenciadores, tá? Nós somos responsáveis pelos discursos que nós temos, tá? Isso aqui não para de latir. Nós somos responsáveis pelos nossos discursos. Se eu faço um discurso ambíguo, se eu utilizo de códigos, e códigos podem ser emojis, códigos podem ser sinais, códigos podem ser até cores de roupas. Se eu faço um discurso ambíguo e caso ele com esses códigos, eu posso sim estar influenciando essa pessoa a cometer atos criminosos. Por mais que seu discurso de maneira prática, vamos dizer assim, não diga pra pessoa ir lá cometer um crime, a sua ambiguidade, os códigos subliminares que você deixou ao decorrer do seu discurso vão dar a entender que esse crime deve ser cometido. Então, se você, influenciador, não quer que o seu discurso seja atrelado a crimes, seja claro no discurso e não use códigos subjetivos. Vamos continuar aqui. Cara, essa regra aí de 80-20, eu já tinha escutado ela na produtividade. Focar 20% do seu tempo pra ter 80% de aproveitamento, uma parada assim. Mas na machosfera, não sei. Como eu falei, eu cansei de... É porque é aí que eles começam a aliciar essas crianças. Que nem eu dei o exemplo pra vocês. O meu aluno era um aluno de Fundamental 1. Então, ele já estava sendo aliciado. E, assim, eu não tô dizendo que ele, pessoa que existe no universo, indivíduo, era um incel. Mas ele estava utilizando de termos incéis para fazer piadinha, para comprovar seu status de líder da turma, sabe? Então, não necessariamente ele sabia de fato tudo o que aquela piadinha carregava, mas ele já estava utilizando disso. Ele nunca mais usou esse termo na minha aula. Eu não sei na aula dos outros, eu não sei na vida dele. Como eu falei, foi lá em 2023. Faz quase um ano que eu não dou aula nessa escola. Já faz 2 anos do que aconteceu, então não sei. Como eu disse no começo do episódio, os professores da escola têm responsabilidade sobre o aluno só no período que ele está sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade. Fora isso, é com os pais, é com a sociedade, é com as redes sociais, porque é a partir das redes sociais que nós temos um crescimento desse tipo de comportamento. Então, né, sei lá, fica foda tentar responsabilizar a escola só por isso. Pode ser sim um bullying virtual. Não, oxi, qual é o problema desses adolescentes? Eles não conseguem. Olha o que é interessante aqui. Os adolescentes que nós tivemos contato aqui, os 3 que tiveram foco, a Jade, o Ryan, se eu não me engano, e ele. Todos eles não conseguem terminar uma conversa. Eles só saem no meio da conversa. Eles não têm habilidade de se comunicar fora das redes sociais e fora e sem utilizar esses símbolos, esse simbolismo, sabe? Ai, meu Deus! Coração roxo é tesão. Gente, por favor, eu uso coração roxo só porque roxo é a minha cor favorita. Gente, sabe? Roxo. Aqui tem roxo também, roxo lá. Meu copo. Meu copo é roxo. Nossa, quantos copos? Eu não paro de beber café. Deixa eu ver. Eu tenho bolsinha roxa. Eu tenho um coração roxo, uma almofada de coração roxo. Eu tenho uma necessaire roxa. Eu tenho uma escova quebrada roxa.
Eu tenho uma escova nova roxa, eu tenho uma escova verde com roxo, eu tenho uma parada de tirar pelo roxa. Então, eu uso roxo, só porque roxo é minha cor preferida, por favor. Eu tenho até pincel de maquiagem roxo e eu nem uso maquiagem. Uma das minhas ex-alunas me deu um creme de mão roxo, porque eu gosto de roxo. Eu tenho coisas roxas, porque eu adoro roxo. Eu uso coraçãozinho roxo de engajamento, porque eu gosto de roxo. Puta que pariu, mano. Que inferno. Agora eu não posso nem usar o coraçãozinho roxo. Meu abajur de cupcake é roxo. Inferno. Não posso mais usar o coraçãozinho roxo de engajamento, porque é tesão. Ah, toma no cu. Tomar no cu. Tô muito revoltada com isso. É por isso que a gente precisa tentar entender esses códigos, né? Isso é uma falha minha, como professora, de não saber que coração roxo significa tesão, ou inferno. Mas, é que eu tô muito indignada com isso, mas, de modo superficial, a gente tem esses emojis, esses códigos. Mas quanto mais a gente vai se fechando, quanto mais subgrupos vão surgindo desses grupos maiores, mais os códigos, as falas, as gírias são alteradas. Porque é uma forma de distinguir os grupos. É literalmente criar uma linguagem própria para só os escolhidos, entre os escolhidos, saberem sobre essa linguagem. Então, agora a série tá decifrando esses códigos. Amanhã, depois, já vão criar novos códigos para que as pessoas que estão de fora não saibam os significados disso. Povo, se vocês escutarem um barulho de trator e os cachorros em modo desespero, é porque meu primo veio aqui passar o trator e limpar o terreno. E é isso. Nossa, eu tô muito indignada com esse negócio do roxo. Não. Outra coisa. De novo, tentando alterar, fazer uma manobra pra culpar a vítima. E, de novo, os pais estão vivendo a vida deles, vivendo a vida real. Não é necessariamente todo pai que vai conseguir mergulhar na vida de um adolescente, nos códigos desses adolescentes, para entender o que de fato aquelas coisas significam. Porque as pessoas, acreditando ou não, tem muita gente que vive a realidade e não vive no mundo online, no lindo mundo das coisas sem sentido, no ninho do mundo. Ai, enfim, cala a boca, Gabriela. Eu já nem sei mais o que falar. Tô dor de cabeça até. Eu fiquei muito puta com o negócio do roxo. Como é que pode, gente? Ele não parece bem, não. Aqui, por exemplo, eu tenho uma abertura maior. Eu esqueço que eu não dou mais aula. Eu tinha uma abertura maior com os alunos pra conversar sobre várias coisas. Porque eu sou a professora que vem de fora. Apesar de toda a minha infância eu ter passado por aqui, e também já ter estudado nas escolas aqui, eu sou de Curitiba. Então, eu sou a professora que veio de fora, eu sou a professora que gosta de anime, eu não sou a professora que vai na casa do aluno todo domingo tomar chá com a mãe dele, sabe assim? Porque aqui tem muito disso. A maioria das pessoas na escola são parentes ou conhecem seus parentes, são padrinhos, madrinhas. Então, ó, a professora não necessariamente sabe o que isso quer dizer. Porque ela tá vivendo a vida dela e a vida dela não está intimamente ligada com o que acontece em redes sociais. E como eu tava dizendo pra vocês, deixa eu parar aqui. Como eu tava dizendo pra vocês, eu tinha uma abertura maior com os alunos por ser a professora que vem de fora, por ser a professora que gosta de anime. Então, eu nunca vou esquecer um grupo de alunas
que eu tinha aula com elas na quarta-feira. E a gente fazia fila na quadra, né? Fazia fila na quadra pra poder voltar pra sala, pá, bonitinho. E assim, eu pisei o pé na quadra. Veio esse grupo de alunas falar comigo que eu tinha que falar com a diretora urgentemente, por causa de um caso de bullying que estava acontecendo na escola. E essa história acho que eu vou levar pra minha vida, eu nunca vou esquecer. Porque era quarta-feira. Eles tiveram segunda, eles tiveram terça, mas elas esperaram o dia. E eu não tô dizendo que é pra fazer isso, mas elas esperaram ter contato com uma pessoa, como uma professora que elas confiavam, pra falar de um caso de bullying, entende? Então, e eu não tô dizendo que a professora, as outras professoras eram ruins. Não, não é isso. Eu tô dizendo que elas depositaram tanta confiança em mim que elas esperaram até o dia da minha aula pra conversar comigo. E eu até falei para as meninas que elas podem confiar em todos os professores da escola para falar sobre isso. Não precisava necessariamente me esperar, e se queriam falar comigo, elas podiam ter ido falar comigo na sala dos professores, ou então em outra turma, não precisava esperar. Então, cara, é muito foda saber que os alunos confiam em você a ponto de saber que você vai levar elas pra diretora, a ponto de saber que elas serão responsabilizadas por um problema de bullying que estava acontecendo entre elas ali da sala. Mas que, apesar de saber tudo isso, elas confiaram em mim para ser a mediadora entre elas e a direção, a pedagoga, sabe? E essa confiança dos alunos é uma das coisas que é gratificante em dar aula, sabe? Tipo, além de você ver seu aluno progredindo, entendendo coisas, realmente progredindo, sabe? Não tem outra palavra. Sentir que eles têm essa confiança em você também é algo muito gratificante, sabe? E, de novo, pra mim é mais fácil pelos motivos que eu já falei, né? Tipo, ai, enfim. Vamos continuar, porque senão eu vou derreter de chorar. Gente, que calor. Nossa senhora, que calor absurdo. E, tipo, essa professora aqui, ela é professora do Fundamental 1, que nem ela falou ali. É de 1º a 5º ano aqui no Brasil. E ela parece ser o quê? Uma professora quarentona. Ela não necessariamente tem que saber de tudo que acontece na internet, né? Muitas das minhas colegas profs não sabiam do que acontece na internet. Eu não sei o que dizer, porque é um problema tão complexo que exige uma solução complexa e que muitas vezes as pessoas esperam uma solução simples, que não existe. Se a solução é simples, ela é uma solução insuficiente. Ó, esse barulho aí é o trator. Ele tá limpando o mato, que tava muito alto. Daí a minha avó pediu pra ele vir passar o trator. Sim, gente, esse negócio de vídeo é tão absurdo. Na verdade, assim, aqui no Paraná, e eu não posso falar isso sobre todos os estados brasileiros, mas eu imagino que seja um movimento nacional. Mas tá, aqui no Paraná existe aulas híbridas de aula com o professor e aula em curso online, vamos dizer assim, falando como prof de inglês. Na escola que eu tava fazendo estágio, nós tínhamos, geralmente as aulas de inglês eram conjugadas. A primeira aula era aula de verdade, com o professor ensinando os alunos, livro didático, vamos chamar de aula tradicional. E a outra aula era aula no computador, era aula no curso de inglês. Muitas pessoas hoje, adultos, pessoas que saem do colégio, ou que até estão no colégio, pedem para os pais comprarem essas aulas, comprarem esses cursos online. E uma forma de tentar integrar a escola com o mundo tecnológico, com o mundo digital, é fazer esses cursos, é fazer quizzes online. E em todas as turmas que eu fui desse colégio que eu tava fazendo estágio, em todas as turmas que eu tive que fazer estágio em 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, todas as turmas, os alunos me perguntavam pra que fazer esse curso online. Pra que fazer isso? E o argumento deles era, a gente não tá aprendendo nada aqui. E de fato,
A maioria dos alunos não estava aprendendo nada nesse curso online. E por que o colégio tinha que fazer? Porque era a ordem da Secretaria Estadual. Se os alunos não acessassem as aulas, se os alunos não acessassem o curso durante as aulas, o professor, a coordenação, a direção era penalizado com isso. E os alunos não entendiam o porquê gastar tempo de aula fazendo esses cursos online. Esse sistema online funcionava para 2 alunos de cada sala, vamos dizer assim. Mas para a grande maioria não funcionava. Eu posso até dizer que funcionava para uns 5, 6 alunos de cada turma, porque tem os alunos que esse tipo de ensino, o ensino online, funciona perfeitamente, e tem os alunos que são esforçados. E por serem esforçados, eles vão se dedicar a essa proposta do ensino online. Para os restantes dos alunos, era uma perca de tempo. Eles não viam sentido nessas aulas online, nos quizzes que os professores eram obrigados a fazer. Porque essas aulas online, elas compunham a nota do aluno. Então, os alunos faziam ali no modo obrigado para compor a nota, mas eles de fato não viam sentido nisso. Por quê? As pessoas acham que simplesmente dar um computador para o aluno e obrigar ele a fazer atividades online é integrar escola e ambiente virtual. E não é assim que funciona. Os alunos não querem estar na frente de um computador fazendo atividades. Eles querem estar na frente de um computador, de um celular, de um tablet, mexendo em rede social. Então, enquanto os alunos não entenderem que a rede social não é o elemento mais importante da vida deles, eles não vão entender para que serve aula online, para que serve quiz, para que serve curso de inglês online. Eles não vão entender isso. Porque para eles, para os alunos, a graça de estar na frente de um computador, de um tablet, de um celular, não é estar estudando. A graça é estar mexendo em rede social. Olha, eu também não. E de novo, será que isso é negligência do pai ou ele só tá vivendo a vida conforme a vida acontece, sabe? Porque a gente viu ali que antes das 6 horas da manhã ele já tava trabalhando. Já tava invadindo a casa de outra família, que o pai também tinha acabado de chegar do serviço. E, por exemplo, casos de serial killer, as pessoas que são vítimas desses serial killers são só as vítimas. Elas nunca são pessoas, elas nunca têm suas histórias contadas. É sempre a história contada a partir do momento que ela se torna vítima daquele serial killer. Eu falei pra vocês mais cedo no episódio também. No caso aqui, a Kate é uma menina, né? E ela é a vítima do Jamie, mas ainda assim, podem haver circunstâncias de tentar distorcer tanto a realidade que vão culpar a vítima pra proteger o assassino, sabe?
Deixa eu abrir um parênteses pra vocês que eu lembrei agora. Nas aulas de apoio e de reforço que eu dava, eu também usava vídeos, tá? Mas não era a aula inteira de vídeos. Era uma forma de contribuir com o conteúdo e, ao mesmo tempo, distrair os alunos daquele negócio de aula ali 100%. Eu dava uma aula na sexta-feira, né, com alunos de diversas séries e era 6 alunos. 7. Enfim, foda-se. Era 6 ou 7 alunos. É porque eu acho que um aluno saiu porque ele tava muito doentinho e daí ele não podia. Mas enfim. Eram 6 alunos e pra quebrar aquela dinâmica deles ficarem só focados em mim e focados na atividade deles, eu também promovia esses momentos de vídeo. Mas não era assim, nossa, eram uns videozinhos de 10 minutos que contribuía com o desenvolvimento dele e com o conteúdo. E esses vídeos, sempre quando eu fazia essa quebra e mostrava esses vídeos pra eles, eu também fazia uma pausa ali de uns 5 minutinhos pra eles darem uma brincada, desenharem o que eles quiserem. E depois disso, eles voltavam mais concentrados e também eles absorviam melhor o conteúdo. Então, sim, o vídeo, as ferramentas digitais são ferramentas extremamente importantes. Mas isso a gente tem que ver em um ambiente mais controlado, ou então entender a dinâmica ali dos alunos que você tem, sabe? E não 100% das aulas assistir vídeo, filme e blá blá blá. Não é assim que funciona. Então existe uma necessidade de adaptação desses conteúdos. E aqui tem o quê? 20, 30 alunos nas salas. Esses vídeos, essa forma de dar aula não vai funcionar nem para metade desses alunos, porque não é assim que funciona. Então talvez uma das respostas para isso seja parar de tentar destruir a educação, ampliar as escolas e ampliar as turmas para fazer com que as turmas sejam menores e que o professor consiga se dedicar melhor para esses alunos. Talvez seja uma resposta. Mas não sabemos. Esse episódio já me deixou muito nervosa. Eu tô até com dor de cabeça. Vamos lá, né? Tu é um policial, não vai perder pro moleque na corrida. Tudo bem que ele também não quer assustar essa criança, né? Mas... vai, filho, vamos! Tu vai... Ai, meu Deus! Ele não se importa. Que nem eu falei pra vocês, ele tá dessensibilizado pelo discurso de ódio que ele escutou na internet, sabe? Tipo, que nem eu questionei no primeiro episódio. O Jamie tava falando, eu não fiz nada de errado. Será que ele realmente não fez nada de errado? Ou ele acha que matar uma pessoa, uma mulher, no caso, uma menina, não é errado? Porque, de novo, essas crianças, elas são cooptadas, elas são aliciadas e... à medida que elas vão vendo memes, piadinha e o caralho a quatro, elas vão sendo dessensibilizadas pro discurso de ódio. E o discurso de ódio pode sim promover atitudes irreversíveis na vida real, tá? Foda-se.
Os cachorros estão enlouquecidos por causa do trator, gente. É interessante que precisou de um caso desse pra ele parar a vida e observar o filho dele. E eu não tô dizendo que ele é um mau pai por isso. Eu só tô dizendo que a vida acontece e nós vamos negligenciando as pessoas ao nosso redor. Eu lembro do tempo que meu pai trabalhava em 2 empregos. Ele era o Julius. Mas ele trabalhava de madrugada e trabalhava durante o dia. E ele não tinha tempo, sabe? E por algum motivo, eu não sei, ele ele parou de trabalhar nesses 2 lugares e ele passou 1 ano vendendo salgado na rua. Ele chegava em casa, fritava o salgado pro outro dia, fazia a massa do salgado, a carne, o tempero, tudo, e passava o dia vendendo salgado. E aí, nesse momento, ele teve um pouco mais de tempo pra ficar em casa, pra ficar com a gente, sabe? Então, a vida acontece e muitas vezes acontece de você negligenciar as pessoas e a partir desse momento que tem uma negligência, que coisas assim podem acontecer, sabe? O filho dele aqui, ele, pelo visto, sofre bullying na escola. O filho, o Adam. Ele sofre bullying na escola. Que eu falei no começo do episódio. Ah, mas se fosse comigo eu tinha virado a bandeja na cara. Eu já falei pra vocês que eu tinha um problema de comportamento muito sério até o meu 6º ano. A 6ª série, antigamente. Que foi a partir daí que eu comecei a ir pra terapia e blá blá blá. Porque eu tinha um problema de comportamento. E como meu pai era pai solo de 3 crianças ainda, ele não tinha como controlar todo o passo da minha existência. Então, a escola que me encaminhou pra psicóloga. Então, é um conjunto. Os pais e a escola, eles não estão ali lutando um com o outro. O pai e a escola, eles têm que se integrar para fazer com que a existência dessas pessoas, a existência dessas crianças, seja conduzida da melhor forma possível, para a criança realmente receber a atenção que ela merece. Mas como eu disse também no episódio passado, muitas vezes a ordem de não confiar no professor, de não falar com o professor, vem de casa. E aí a escola fica com mãos atadas. Ó, ali a gente tem um pai que entendeu o que o filho tava passando e tentou ajudar o filho. Aqui a gente tem a Jade, que tá sozinha no mundo, pelo visto. Que só tem a mãe dela e não tem uma relação boa com a mãe dela. E que tá ali chorando sozinha, porque tinha uma amiga só.
Cara, eu não sei porquê, mas esses coralzinhos de criança, eu acho tenebroso, assustador, assim, sabe? Assustador num nível filme de terror, deve ser por isso, né? Que é isso? Ah, tá. É o estacionamento. É onde aconteceu. Eu achei que tivesse acontecido mais um caso. O que será que passa na cabeça desse pai, mano? Cara, mais um episódio excelente, maravilhoso. E eu tô com dor de cabeça. Porque eu falei tanto nesse episódio, que esse episódio aqui tem 51 minutos. A minha gravação bruta tem 1h40. Então eu falei pra cacete. Dito isso, eu não vou me repetir agora nesse final de episódio, então eu só vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar e de hypar os vídeos do canal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!